fazer a gentileza, então, de colocar para gravar para nós. Bom Então, dia, já está gravando. Já está gravando, obrigada. Então, a Madalena já colocou para gravar, então esta TPC será gravada e ficará disponível para vocês. Ok? Então, por gentileza, ninguém coloque para gravar também, senão a gente não consegue um resultado bom aí da gravação. E quem não quiser aparecer, né, por favor, desliguem as câmeras e os áudios também. Então, bom dia. Vamos para mais uma ATPC. Está muito baixo o som. O som está baixo para todos. Aqui tá normal. Tá normal. Tá normal, assim. Normal. Quem estiver no celular, assistindo pelo celular, tem a barrinha de comando, né? Clica nos 3 pontinhos e aí você vai em áudio e seleciona o Viva Voz, que aí pode ser que fique mais alto o som, ok? Eu vou procurar aqui falar um pouquinho mais alto e espero que a professora aí, ou isso já fica uma dica para quem está usando, está assistindo pelo celular. Clica nos 3 pontinhos, seleciona áudio e Viva Voz, que aí fica bem mais alto, ok? Então vamos, né? Sejam todos bem-vindos, é um grande prazer falar com vocês novamente. Essa é a TPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Língua Portuguesa, e já estamos aí, ó, na pauta 6, olha só, nesse percurso de formação com essa temática de recuperação. Hoje, né, o tema central será a produção textual no ensino da língua portuguesa. Nós contamos com a presença da Juliana, que é PCNP dos anos iniciais, da Madalena, que é PCNP de arte, Ciane, que é PCNP de tecnologia, e do diretor do núcleo pedagógico, Lucas. Além, claro, né, dos professores coordenadores, professores facilitadores e vocês, professores de língua portuguesa. Agradeço a toda a equipe pelo apoio. Então, vamos lá, gente? Vamos começar, então, a mais uma formação. Lembrando que vocês podem, a qualquer momento, pedir a palavra, tirar as dúvidas e também participem aí no chat. A Juliana, a PCNP Juliana, ficará aí apoiando no chat quando tiver alguma pergunta, tá, Ju? Obrigada aí pela colaboração. A Amada também está no apoio hoje. Então, vamos lá, começar. Hoje eu estou utilizando também o Prezi, né, essa ferramenta do Prezi, porém não é o Prezi Vídeo, que aparecia grandão lá do lado, pensando se melhora um pouco essa conexão com a internet, não dá tanto delay. Então, pensando nisso, hoje, né, fiz aqui uma apresentação um pouco mais simples, ok? Então, vamos lá. Com essa temática aí de produção textual. Vamos à pauta, né, a pauta geral. Então, é o resgate da transmissão de etapa e de ano e série, produção de textos e os currículos vigentes do Estado de São Paulo, revisita as operações de produção textual e análise da proposta de produção de uma sequência de atividades. Eu vou procurar falar um pouquinho, né, mais devagar, porque eu sei que às vezes demora um pouco em alguns Teams, né, para aparecer aí a apresentação. A gente sabe que existe um delay, então por isso eu vou procurar falar um pouco mais devagar.
Na transmissão de etapa, então, né, nós temos identificar as habilidades essenciais selecionadas para as sequências de atividade 3. Até agora, nós trabalhamos com lembrando que o material que estamos trabalhando no programa de recuperação e aprofundamento é o Aprender Sempre, o volume 3. Acredito que eles estão chegando nas escolas, eu sei que tem problemas de logística, algumas escolas já chegaram, outras não. Provavelmente, né, irá chegar para todas, né? Nós não recebemos nenhum comunicado sobre isso, mas fiquem tranquilos, caso falte, não chegue, nós depois podemos aí, junto com o professor coordenador, né, articular para que todos recebam certinho, trocas de escola que tem mais, para escola que tem menos, e assim por diante. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, que depois será tudo resolvido certinho. A comparação do material, porque existe o Aprender Sempre, que é chamado de volume único, que é referente às sequências de atividades trabalhadas no ano passado, porém, a capa é idêntica, né? Tanto do volume único como do volume 3. Na capa não está escrito volume 3, também não está escrito volume único. São idênticas as capas. Como que pode ser feita essa identificação? Tem que ver o conteúdo, ok? Então, abram, né, esse material, né, o Caderno do Aprender Sempre, e comparem o conteúdo que está disponível digital. Então, na forma digital, nós temos aí o nome volume 3, mas na forma impressa não. Então, isso confunde um pouco. Portanto, abram e analisem aí comparem com a forma digital e a forma impressa. Esse é o único jeito para saber se é o material certo aí, volume 3 ou volume único, né? São muito idênticos, não tem nada falando se é volume único ou volume 3. Precisa comparar mesmo o conteúdo interno. Bem, reconhecer a diversidade de gêneros abordados na sequência de atividade 3 e utilizar aplicativo como estratégia para antecipar necessidades de aprendizagem dos estudantes em relação aos gêneros propostos para a produção. Essa foi a pauta que acabamos de assistir lá no Centro de Mídias. A transmissão de anos séries, também lá pelo Centro de Mídias, pelo aplicativo. E aqui, cada professor escolheu um ano e série, né, para assistir, e fica uma coisa mais específica, né? Então, analisar algumas atividades refletindo sobre possibilidades de ampliar o trabalho com análise linguística, recorrendo às diferentes modalidades didáticas, e conhecer a proposta da sequência de atividades 3, relacionando-as com as habilidades essencial e de suporte. Também falaremos na pauta de hoje sobre essa relação entre a habilidade essencial, as habilidades de suporte e as sequências de atividades. E a pauta da escola, que é agora, né, de hoje, compreender as implicações de um trabalho com as práticas de linguagem no eixo produção de textos e analisar como se concretiza o trabalho com a produção de textos em algumas aulas e em que medida as propostas podem ser o desenvolvimento das habilidades voltadas para este eixo. Vamos entender tudo isso. Essa pauta, ela já vem pronta para nós recebemos uma formação, PCNP, os professores coordenadores e os professores facilitadores.
Quando vem para essa pauta da escola, nós geralmente realizamos algumas adaptações. E por que fazer essas adaptações? Para que seja uma formação mais contextualizada com a nossa realidade, ok? Por isso que nós realizamos algumas adaptações. E a pauta de hoje também fizemos algumas adaptações. Então, vamos para o primeiro tópico. O eixo, né, o tema central, então, é a produção textual e como essa produção textual aparece no nosso documento oficial, que é o Currículo Paulista, né, a BNCC, e o Currículo Paulista. Como que esse eixo aparece, né? Produção textual. Lá no ensino fundamental, no Currículo Paulista, lembrando que o Currículo Paulista do Ensino Fundamental, ele está vigente e já, né, aplicado, já incorporado. O Currículo Paulista do Ensino Médio, ele está vigente, porém, ele ainda não foi aplicado para a rede. Então, o currículo que é vigente no ensino médio é o currículo oficial do Estado de São Paulo, aquele preto e branco. Provavelmente, o ano que vem já será implementado. Ensino fundamental, então, aparece como uma competência específica de língua portuguesa, a competência 3, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Traz toda essa temática como competência. O que se espera desenvolvendo alguns grupos de habilidades que estão no eixo produção de textos, que eles tenham esta competência. Já no ensino médio, nós temos aqui o que traz sobre a produção escrita, é do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, que está vigente agora, aquele preto e branco, traz como campo de organização de leitura e expressão escrita. Neste campo, o objetivo principal é o estudo das características dos gêneros textuais, desde o lugar do receptor e ou produtor de materialidade escrita da linguagem verbal. Os gêneros textuais são concebidos como acontecimentos sociais em que interagem características específicas do gênero com elementos sociais e subjetivos. Nós podemos perceber aqui algumas diferenças nesta questão de perspectiva pedagógica, na teoria. Claro, o currículo do Estado de São Paulo é mais antigo, e o currículo paulista, assim como, né, a BNCC, que está intimamente ligado, eles trazem aí concepções mais contemporâneas. Lembra o que nós falamos lá, práticas, né? Quando falamos de análise linguística e semiótica, de variação linguística, que os gêneros, o que é tratado, as habilidades que são desenvolvidas na escola estão intimamente ligadas à prática. E é o que acontece com o eixo produção escrita. Lembrando que na BNCC, como no Currículo Paulista, ele aparece como eixo produção escrita, e ao longo dos anos, haverá sempre uma complexidade. Então, desde os anos iniciais, eu trabalho com essa concepção de produção escrita, e quando eu chego lá na terceira série do ensino médio, o que muda é a complexidade, a análise do discurso fica mais complexa e assim por diante.
ainda no currículo paulista, aqui é do ensino fundamental, uma breve explicação do eixo, desse eixo produção de texto, que diz assim, que o eixo, né, produção de textos, compreende as práticas de linguagem relacionada à interação e autoria, tanto individual como coletiva, do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos. Ou seja, sempre as produções estarão ligadas à interação, às práticas de linguagem, individual, coletivo, não vai abranger não só gêneros próprios da escola, o que se chama letramento da letra, que são gêneros tradicionalmente trabalhados. Sim, serão contemplados, porém, amplia-se para gêneros orais e multissemióticos. Depois nós vamos ver com calma o que são esses gêneros multissemióticos e o que isso quer dizer, tá? Então, existe essa ampliação e tem que estar sempre intimamente ligado às práticas de linguagem. Vamos, então, aproximar mais esse eixo de produção textual. Sabemos que existem vários eixos. Eixo leitura, eixo oral, o eixo análise linguística e semiótica, e assim por diante, né? Temos todos esses eixos. E como que ele está organizado aí dentro da BNCC e do currículo paulista. E nós fizemos o seguinte, nós vamos falar do eixo produção de texto, e vamos contextualizá-los no material Aprender Sempre. Essa formação, que é a formação 6, ela também traz a análise das sequências de atividades 3 também. Por isso, nós selecionamos, então, a sequência de atividades 3 do 7º ano, porque como são muitos anos de série não daria tempo de analisar todas, então escolhemos uma, e é o que na formação foi escolhida também, contemplada, então seguimos esse raciocínio. Então nós vamos focar como prática, vamos ver como esse eixo aparece, né? Estamos já vendo como esse eixo aparece tanto na BNCC como no currículo paulista, e vamos então dar um zoom no material Aprender Sempre do 7º ano, na sequência de atividade 3. Então, no caderno do 7º ano, o que se trata mais, né, o central, é do campo de atuação jornalístico-midiático. Por isso, este exemplo aqui. Então, nós temos os campos de atuação, no caso aqui é o campo de atuação jornalístico-midiático. Vamos para o eixo produção de textos, que sempre teremos práticas de linguagem, os objetos de conhecimento e as habilidades. Vamos articular esses dois documentos norteadores. BNCC, lembrando que é de forma geral e globalizada, e o currículo paulista vem fazer este contexto para o nosso estado. Porém, como nós vamos ver em alguns exemplos, sempre precisamos recorrer à Base Nacional Comum Curricular. Vou explicar certinho por que isso é importante. Então, no documento, nós temos os objetos aí dentro do campo de atuação jornalístico-midiáticos, temos outros também. Nós temos como objeto de conhecimento
a estratégia de produção, planejamento de textos informativos. Temos vários objetos de conhecimento. No documento, nós temos também os agrupamentos. Vou dar até um zoom aqui para esclarecer bem. Lembra deste agrupamento aqui? Esse aqui é o código que sempre vai aparecer na BNCC e no Currículo Paulista. O que significa, vocês lembram? Então, EF, Ensino Fundamental, aqui é um dos agrupamentos, ó, vai de 6º e 7º ano de língua portuguesa. E aqui vai aparecer o número da habilidade. Quantos agrupamentos nós temos aqui no Currículo Paulista e BNCC? Temos algum, temos apenas do 6º ano, apenas do 7º, 8º e 9º, temos 6º e 7º, 8º e 9º, e de 6º ao 9º ano. Para cada agrupamento, vai mostrar uma tabela com os campos de atuação, com os objetos de conhecimento e as habilidades. No caso, como as habilidades que aparecem aqui para o nosso contexto no material Aprender Sempre do 7º ano, vão aparecer essas habilidades deste agrupamento. Eu vou dar só um exemplo de um agrupamento só, senão ia ficar muito extenso para falar de todos, ok? Mas é fácil, é só conferir lá na BNCC e no Currículo Paulista. No caso aqui, deste agrupamento, no campo jornalístico-midiático, temos o objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento de textos informativos. Temos a habilidade que faz relação com este agrupamento. Aqui, então, repetindo, ensino fundamental, 6º, 7º ano, língua portuguesa, habilidade 9. Planejar notícia impressa e para circulação de outras mídias, rádio, TV, vídeo, tendo em vista as condições de produção do texto, objetivo, leitores e espectadores, veículos e mídias de circulação e etc. A partir da escolha do fato a ser noticiado, de relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre o fato, que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas à fonte, análise de documentos, cobertura de eventos e etc. Do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar, etc. E a previsão de uma estrutura hipertextual, no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos. Então, veja a importância, dentro do campo eu tenho o objeto, tenho o eixo, que no caso aqui é produção textual, tenho o objeto de conhecimento e a habilidade. Nós temos toda essa estrutura que precisa ser pensada e analisada. Temos outro objeto de conhecimento, aí também no campo de analítica midiático, eixo produção textual. Textualização, tendo em vista suas condições de produção, as características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição. Notem que aqui eu tenho uma diferença no código dela. No caso, este aqui, ó, vou dar um zoom maior para que possamos visualizar bem. Nós temos ensino fundamental, o agrupamento de 6º e 7º ano, língua portuguesa, 10A. Lembram que quando nós temos letra a letra, só vai aparecer onde? No Currículo Paulista. Na BNCC, nós não temos letras. Por que nós temos letras aqui? Vejam só. Nós temos o mesmo agrupamento, nós temos a 10A e a 10B. Por que isso acontece? Resgatando. Na BNCC, ela é generalizada
E o currículo paulista foi decidido um desmembramento aí da habilidade. Porém, vou mostrar para vocês a importância de consultarmos a BNCC também nestes casos, quando encontramos letras. Outra coisa importante é que, por exemplo, no livro didático, o livro didático ele não está no formato do currículo paulista, ele não segue o currículo paulista, porque o livro didático ele é mais amplo, ele não atende apenas ao estado de São Paulo, atende a outros estados também. Então, ele segue a BNCC. Quando nós formos utilizarmos o livro didático, não vamos encontrar lá a habilidade com a letra, nós temos que procurar a habilidade sem a letra. Aí independe, tem habilidade que é A, B, C, D e E, então depende de como foi feito esse desdobramento, esse corte, vamos dizer assim. Então, nós temos do currículo paulista a 10A, produzir notícia impressa para TV, rádio e internet, tendo em vista características do gênero, o estabelecimento adequado de coesão, os recursos de mídia disponíveis. E a 10B, utilizar recursos de captação e edição de áudio e imagem, câmera, filmadora, celular, notebook, tablet, desktop, na produção de notícias. Esta habilidade aqui, a 10B, ela está contemplada como uma habilidade de suporte na sequência de atividades que nós iremos analisar daqui a pouquinho, ok? Quando nós observamos esta habilidade aqui, ó, utilizar recursos de captação e edição de áudio e imagem, câmera, filmadora, celular, notebook, tablet, desktop, na produção de notícias. Nós temos ela aqui, porém sabemos pela letra que ela foi separada, desmembrada nesse formato. É conveniente que nós consultemos aí a BNCC para ter mais informações de como desenvolver essa habilidade. O exemplo é que pode ser que só apareça B e que a A não apareça, que foi no caso da sequência de atividades. Só temos a B e não a A, por exemplo. E o que ela nos traz aqui, segundo a BNCC? Ela inteira, na íntegra. Produzir notícia impressa, e aí eu fiz aqui até uma comparação, né, de como foi feita esse desdobramento. Produzir notícia impressa, tendo em vista características do gênero. O que está em negrito é o que não foi contemplado, que foi retirado da habilidade que está contemplada no currículo paulista. Então, o verbo de ação, produzir notícia impressa, tendo em vista características do gênero. Quais características são essas? Ela traz para nós título ou manchete, verbo no tempo presente, linha fina opcional, lead, progressão dada pela ordem decrescente da importância dos fatos, uso da terceira pessoa, de palavras que indicam precisão. O que nós não temos essas informações na habilidade do currículo paulista. E o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícias de TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem. O que está contemplado na 10B, utilizar recursos de captação e edição de áudio e imagem. Percebam que pegou só um pedacinho, não está contemplado essa parte que está em negrito, que é também, né, além das características, os recursos de mídias disponíveis. Então, percebam que quando eu consulto a BNCC,
mais de informação e fica mais claro que eu preciso trabalhar com os alunos, o que eu preciso focar com os alunos. Então, é muito interessante isso. Aqui foi acréscimo esse entre parênteses. Câmera, filmadora, celular, notebook, tablet e desktop. Nós acreditamos aí em discussão que desktop, né? Como assim desktop? A gente entende como desktop de trabalho aqui do computador. Então, o que nós estamos vendo aqui, que estou compartilhando, é o meu desktop, por exemplo, a minha área de trabalho dentro do meu computador, do meu notebook. Porém, essa palavra pode ser aí entendida como o computador de mesa, aquele computador que tem a CPU mais tradicional, que no caso eu chamo de computador de mesa e notebook como um computador portátil. Porém, acredito que é essa a interpretação, né? Aquele computador de mesa mesmo. Então, ficou clara essa importância de consultar sempre a habilidade que está na BNCC para que nós tenhamos um pouco mais de informação e que não fique solta, porque se eu tenho só a B, talvez, né, eu precise da A. Será que meus alunos, aí pensando em recuperação, eles também está ok essa habilidade A? Será que eu preciso retomar essa habilidade ou não? Então, quando lemos assim, fica um pouquinho mais claro. E temos de conhecimento com as habilidades, que eu não vou ler todas aqui, que é um pouco extenso. Então, só o exemplo. O que é importante perceber é essa visão. Campo de atuação, o eixo, o objeto de conhecimento e a habilidade. Isso tem que ficar claro para a nossa intencionalidade na hora de desenvolver as atividades e trabalhar as atividades para desenvolver a habilidade. Essa foi a dica. Pensando também nessa forma de quando aparece a letra, nós consultarmos a BNCC, já faz um exercício para que possamos trabalhar com qualquer material. O livro didático, olha, eu já sei, não aparece lá a letra, então eu só vou no número e assim por diante. Então, amplia o nosso olhar e as possibilidades com o trabalho com vários materiais e não só os materiais oficiais, vamos dizer assim, que estão pautados no currículo paulista. O que acontece muito neste momento que estamos vivendo remotamente, com essa possibilidade de textos da internet e assim por diante. Lá na formação também, né, ainda trabalhando um pouco com a teoria, né, essa parte teórica que sempre as formações estão nos trazendo, e isso é importante para que tenhamos um insumo maior das teorias e a nossa prática se torne ainda com mais intenção, a intenção daquela atividade, de como desenvolver aquela habilidade fica mais clara quando nós ampliamos o nosso repertório através dessas teorias. Aqui nos traz as operações para ensinar, deixa eu colocar mais aqui, as operações para ensinar a produção textual, é uma adaptação do Dawes, né, do Garnon e o Decândio. O Dawes, ele é um dos autores aí do Círculo de Bakhtin também, mas que está presente no currículo do Estado de São Paulo, que estava vigente no ensino médio, e traz essa questão dos gêneros textuais e gênero do discurso. É esse o autor de referência que o Estado também adota. Quais são essas operações para ensinar a produção, então? Nós temos a contextualização,
produção e construção de texto coerente e adaptado à situação comunicativa. É o que já estamos acostumados a fazer e que é de suma importância essa contextualização na hora da produção. Não saiu um texto do nada, mas está integrado à nossa prática. Elaboração e tratamento de conteúdo temático. Então, desenvolvimento dos conteúdos temáticos em função do gênero. E sim, né, nós sempre trabalhamos com um gênero textual central. O que é o centro para nós é o texto. Então, dentro desse gênero textual, que está contextualizado no seu suporte, na sua situação comunicativa. E não vou trabalhar apenas o conteúdo por conteúdo. Lembra que uma formação passada, se eu não me engano, foi de análise linguística e semiótica, que falamos bem sobre a diferença entre tipo textual, gênero textual e gênero do discurso. Hoje, eu não trabalho apenas a tipologia textual, né, só as características ali como conteúdo, mas ele está dentro do gênero textual, que aí sim eu trabalho as tipologias dentro do gênero, e dentro de tudo isso eu tenho o gênero do discurso. Então, é nesse sentido essa elaboração e tratamento do conteúdo temático. Planificação, então, é a articulação das partes separadas do texto pela organização interna. A planificação é de suma importância, principalmente no aspecto do entendimento do texto. Foi falado na formação que principalmente essa parte da planificação será tratada na formação, né, futura, né, nessa formação que vem. E de suma importância essa parte de articulação das partes separada do texto e como que se dá essa organização interna, até mesmo para esse entendimento do texto, que é começo, meio e fim, quais são as partes integrantes do texto, independente do gênero, pois todos os gêneros vão tratar disso e de todos esses aspectos. É muito trabalhada a planificação nas formações dos anos iniciais. Então, a Juliana já também me deu super dicas sobre essa relação. E a textualização, então, a elaboração do texto utilizando os recursos da língua, coesão nominal, verbal e conexões. Toda essa parte para elaborar o texto e utilizando de forma coerente, significativa, esses recursos da língua. Revisão e reescrita. Então, retomada do texto pelo produtor. Quando falamos de produção textual, sempre temos, que é de suma importância, fazer a revisão e depois realizar a reescrita baseada nesta revisão, né, para que o texto fique cada vez melhor e se faça entender melhor também. Então, essas são as operações para ensinar a produção textual. O que nós sempre trabalhamos isso. O interessante é que quando nós temos essa consciência dessas teorias, na hora da prática, fica cada vez mais claro e mais intencional. Percebemos mais a importância de todos esses aspectos. Bem, agora vamos para a prática, ok? Vamos analisar o caderno Aprender Sempre, do 7º ano, do ensino fundamental, na sequência de atividades 3. Lembrando novamente, é importante insistir, porque foi realizada uma pesquisa e muitos professores acabam não tendo contato ainda com este material, mesmo que digitalmente. Estão chegando agora nas escolas. E percebemos que não tem na capa, nem
nem na contracapa não tem nada falando que é o volume 3 ou o volume único, são idênticos. É importante comparar o conteúdo do digital com o impresso para saber se estamos trabalhando com o material correto, porque são parecidos. Sequência de atividades 3, então, do 7º ano. Nós temos aqui, esta aqui é do agrupamento de 6º a 9º ano, a habilidade 5A, que é a habilidade essencial que eles elencaram para essa sequência. Inferir, então temos aí o verbo de ação, em textos multissemióticos, o efeito do sentido, o humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros, bem como em relação às habilidades de suporte no processo de construção das etapas do objeto de conhecimento a seguir. Aqui não são aqui objetos de conhecimento, aqui vem as habilidades chamadas de suporte. Então, temos todas essas habilidades de suporte. O eixo dessa formação é a produção textual. A habilidade elencada como essencial para toda a sequência de atividades, ela é do eixo leitura. Porém, quando falamos de uma sequência de atividades, claro que terão vários eixos. Em toda uma sequência, terei habilidades com eixo leitura, com eixo análise linguística e semiótica, podendo ter do eixo oral e também da produção, o eixo da produção escrita, já que, normalmente, quando trabalhamos com uma sequência, nós passamos por todo esse processo de leitura, de entendimento e finalizamos com uma produção. Geralmente, é essa linha que ocorre. Então, nós iremos entender qual que é essa relação da habilidade central, que é essencial, com as de suporte, principalmente porque temos que atender esses vários aspectos dentro de uma sequência. Estamos acostumados com sequências de aprendizagem, por exemplo, que entra na sequência didática, que é um pouco mais completa, que tem uma interação maior. Aqui, no caso, são sequências de atividades, mas que podemos perceber que tem essa mesma lógica. E isso é super importante, né? Ter essa linha de leitura, de entendimento, de análise da própria língua, dentro, claro, do gênero textual contemplado, e, por final, a produção textual. Se tiver claro essa ideia, essa linha, nós podemos trabalhar, na verdade, com qualquer material e fazer adaptações coerentes e que desenvolvam habilidades. Temos tudo isso aqui de habilidades, então, de suporte. Temos identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização dos elementos e seleção de hierarquização das informações, uso da terceira pessoa em diferentes gêneros, que no caso, né, o jornalístico, e vai contemplar aí o gênero textual notícia, e ela está no eixo leitura. A habilidade que está no agrupamento de 6º a 7º ano, a 07A, e aí nós temos uma letra. Identificar o uso de recursos persuasivos, títulos, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Olha só, já aparece um outro gênero dentro de outro, né? Porém, isso acontece, claro, pode acontecer e é até comum, porém, a intencionalidade, o gênero central, o foco é notícia.
Temos a 7B, analisar efeitos de sentido no uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicações ou ocultações de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Aqui também identificar, aqui já é analisar. E no mesmo agrupamento, sexto e sétimo, a habilidade 8, identificar os efeitos de sentido devido às escolhas de imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de figura, fundo, ângulo, profundidade de foco, cores, tonalidade, relação com o escrito, relações de reiteração, complementação ou oposição em gêneros diversos. Aqui, né, então, essas três e mais a essencial estão integradas no eixo leitura. Essas outras já são do eixo produção textual. Temos aqui, planejar notícia o agrupamento sexto e sétimo, habilidade 9, planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias, rádio ou TV vídeo, tendo em vista condições de produção do texto, objetivo, leitores, espectadores, veículos e mídias de circulação e etc., a partir da escolha do fato a ser noticiado, do levantamento de dados e informações sobre o fato. A 10A, produzir notícia impressa e para TV, rádio e internet, tendo em vista características do gênero, o estabelecimento adequado de coesão, os recursos de mídias disponíveis. E a 10B, utilizar recursos de captação e edição de áudio e imagem, câmera, filmadora, celular, notebook, tablet e desktop na produção de notícias. Essas duas aqui, nós já lemos e dei o exemplo dela a consulta dela na BNCC também. Essas são as habilidades, então, de suporte. Vamos ver como que elas aparecem na sequência de atividades? Importantíssimo, importantíssimo é analisarmos antes de aplicar essa sequência de habilidade, é fazer essa análise de toda a sequência na íntegra, para que tenhamos uma noção, o porquê de cada atividade que estão propostas nesta sequência. As sequências, elas podem ser trabalhadas separadamente, mas as atividades não. O que eu quero dizer com isso? Toda uma sequência, eu posso começar trabalhando com a sequência 3, mas eu tenho que contemplar todas as atividades da sequência 3. Não posso pegar uma atividade da sequência 1, uma atividade separada com a sequência 2, é nesse sentido. E é de suma importância fazer esta análise, de forma geral, né, primeiramente. Bem, aqui no material ele está do professor, este aqui é um caderno do professor, ele tem esse formato em U, aqui é o que aparece para o aluno no caderno do aluno, e aqui as recomendações para o professor. Aqui, tanto a forma digital como a forma impressa, tá bem pequenininho aqui essa do aluno. E embaçadinho também, né? Aqui do professor tá ok, então, se não conseguir ler direito, tem que consultar os dois materiais do aluno. Porém, é possível. Começando, então, aqui, essa primeira atividade, que eles chamam de aula 1, os efeitos de sentido no gênero notícia. Então, tem toda uma organização da turma. É claro que aqui estava idealizado de forma presencial, para se fazer grupos, etc., né, grupos e tal. Claro que nem sempre isso é possível, e agora remotamente também não, né? Tem que se organizar de outra maneira. O interessante é que precisa ser lido aqui, que geralmente traz informações extras que não estão presentes nas informações do caderno do aluno, só nesta parte aqui. Como, por exemplo, professor, você pode levar jornais ou revistas para a sala de aula.
Assim, os estudantes poderão ter acesso à leitura de diferentes fontes. Solicite a colaboração deles para compor um banco de texto, inclusive de notícias, pois para o desenvolvimento da sequência de atividades será necessário interagir, deixa eu pôr mais para cá, com notícias de diferentes temáticas. Pois bem, vamos trabalhar principalmente com os gêneros notícia. Pede-se para que os alunos tragam algumas notícias que eles acharem. Eu sei que hoje é difícil achar, né, quem assina jornal de forma impressa, de forma física. Isso está acabando um pouco, nem todo mundo tem mais esse acesso a jornal impresso. Porém, nós temos outras fontes, né, da internet, por exemplo, e assim vai. Temos que fazer o que for possível e pensar nisso. No caso desta primeira atividade, o professor poderá trabalhar apenas com a notícia que está aqui como texto 1 no caderno do aluno, ou ele pode começar com uma notícia que seja aí da cidade, que seja mais de interesse do aluno, e o professor fazer esta leitura da notícia e conversar um pouco sobre essa notícia. Ou se não for possível, pode ser contemplada a notícia que veio já no material. Interessante lembrar que, mesmo se o professor trazer outra notícia, que não tem problema, mas necessariamente ele terá que trabalhar com essa. Por quê? Porque esta notícia, o texto 1, está contemplada em outras aulas também. Então, em outra aula dessa sequência de atividades, ela vai trabalhar com este texto aqui, notícia. Então, necessariamente, mesmo que traga outra, precisa abordar esta daqui. E o objetivo dessa aula, então, é trabalhar com a finalidade da notícia, por que ela existe, quais são os suportes que se encontram a notícia, todo esse trabalho com esse gênero, com essa finalidade, que linguagem ela é utilizada e etc. E também faz esse entendimento do texto referente a esta notícia aqui. Ok, cuja o título é Na Índia, uma elefanta grávida morreu após comer um abacaxi com explosivos. Uau, né? Bem forte, porém faz esse entendimento do texto, toda aquela parte de sequenciação, o que aconteceu, quais são os fatos, o porquê que aconteceu, essa linguagem, que tipo de linguagem é, e qual a finalidade, né? É um texto informativo e etc. Todo esse trabalho com o gênero. Aí ela tem aqui, vai continuando, então o U ele continua, tá? Mesmo, e vem outra página do aluno aqui. Deixa eu só acompanhar. E aqui ele finaliza tendo essa interpretação e traz aqui atividades de interpretação do texto desta notícia. Tanto a importância da mediação do professor de forma oral para fazer esse entendimento, de pergunta de mediação para o entendimento do texto, assim como a finalidade do gênero notícia, como traz também essas atividades de entendimento do texto com perguntas referentes ao texto, aí, a essa notícia que está presente no material do aluno. Para finalizar, eles sempre traz aqui, né, um quadro que também é interessante, que fala, né, sobre, agora, esse aqui é do aluno, o que foi estudado na aula, o texto comunicativo, o fato noticiado é importante, a linguagem é clara, o texto apresenta sequência lógica. Então, esse tipo, você percebe que a finalidade
é trabalhar com essas características e finalidade do gênero notícia, bem atrelada ao entendimento do texto, dessa sequência, dessa relevância. Isso é bem importante. Na aula 2, que chama, tem o título Estrutura Composicional do Gênero Textual, percebemos aqui que é uma sistematização, embora não apareça esse nome sistematização, mas é fazendo essa análise, porque vai abordar bem a parte composicional mesmo do gênero, o que é manchete, subtítulo, lead, o corpo do texto de forma sistematizada. Então, na aula 1, ele fez essa introdução, falou sobre todos esses aspectos composicionais, mas de forma bem contextualizada, com aquela notícia, com a finalidade desse gênero. E aqui sistematiza. Então, apresenta um texto informativo sobre essas características. Então, o que é título, o que é subtítulo, o que é lead, o que é corpo do texto, e depois pede para o aluno preencher aqui um quadro para fazer toda essa sistematização. Opa! Só um minutinho. Deixa eu atualizar aqui. Temos um problema com o Prezi. Deixa eu abrir de novo aqui, que até deu... Deixa eu até assusta. Um minutinho. Só alguém tem alguma dúvida a respeito disso, dessa importância? Não? Então, enquanto abre aqui, eu só vou continuar. Vou ver se eu tô com internet aqui. Que bom, né? Algo deu errado. Deixa eu fechar. Eu vou descompartilhar e compartilhar novamente. Isso nunca acontece, né, pessoal? Te prepara, tudo certinho. Isso não acontece com ninguém, né? Principalmente na escola, quando a gente está lá com os alunos. E sai. Estou tentando abrir aqui. Enquanto isso, acho que essa é importante, que essa atividade 2, então, vai fazer essa sistematização de forma clara. Depois nós temos a aula 4, que é os efeitos de sentido de imagens para notícias. Aqui eu já mostro, tá abrindo aqui. Então, para quem tiver dúvidas, né, pode colocar aqui no chat ou erguer a mãozinha para a gente habilitar o microfone aqui para que falem, né? Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Ninguém tem dúvidas? Bom, enquanto eu estou tentando colocar aqui novamente, e o Prezi fica a dica aí, o lado ruim do Prezi é porque ele não deixa mais utilizarmos a forma offline, só online, né, de forma gratuita. E aí deu muito certo agora, né? Caiu. De qualquer forma,
Vou fazer uma tentativa, mas nós iremos continuar. Só lembrando que é muito importante fazermos essa análise de forma global, porque até agora, e eu vou mostrar isso para vocês, trabalhou com as habilidades que são do eixo leitura. Até agora, não trabalhou com a produção textual, que é o nosso foco dessa formação. Porém, nós sabemos, né, dessa linha de pensamento e dessa integração que é preciso ter. Só colocar aqui. Dessa integração, então, que é preciso termos para que fique tudo certo, né? Que tenhamos esse... Só um minutinho, que eu não consigo falar e ver aqui. Já está quase certo aqui, já estou quase conseguindo colocar. Novamente, em outro navegador. Então, nós vamos perceber, então, na próxima, que é a aula 4, os efeitos de sentido de imagens para a notícia. E que é de suma importância ler as informações que estão contidas no material que vem para o professor, porque tem uma atividade que não está no caderno do aluno, e que se ela não for realizada, não teremos o entendimento da habilidade, o desenvolvimento da habilidade como um todo. Só tentar de novo, rapidinho. Eu vou abrir aqui o PDF. Ai, acho que consegui abrir. Agora está carregando já. Vou compartilhar. Aqui em editar. Ô, Juliana, você tem o PDF do 7º ano para colocar no chat para eu abrir, fazendo favor? Você tem fácil aí? Fácil não, mas eu posso pegar para você. Eu vou entrar no seu computador lá e pego, pode ser? Pode. Deixa eu entrar no Classic. Senão eu vou procurar aqui rapidinho para eu abrir o PDF para vocês poderem. Vou compartilhar o PDF. Fazer a última tentativa desse.
que eu não vou ter, porque eu tô no computador do marido, aí não tenho certinho as coisas, tá tudo logado na conta dele. Que eu já vou... Ô, Juliana, acho que ela não tá escutando, mas eu vou entrar aqui. Oi, Mi, eu tô abrindo para você que já compartilha a tela, pode ser? Pode, deixa eu descompartilhar, então. Deixa eu ver só se abriu uma, né? Não abriu, eu vou descompartilhar a tela, então. Tá bom. Aí, pode compartilhar, por favor, aí eu peço controle. É do 7º ano, né, Amada? 7º ano, volume 3. É esse, né? Isso. Tá bom, Mi. Tá no jeito. Tá aparecendo aí? Sim. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar a tela. Eu vou solicitar controle, tá? Tudo bem. Permitido. É estranho isso. Mas, ó, gente, isso serve de apoio que isso acontece, né? Deixa eu passar aqui. Agora tá aí. Ops, agora voltou meu preze, Mada. Vamos tentar. Pode descompartilhar, vou tentar compartilhar de novo. Agora voltou. Agora abriu a apresentação do preze. Deixa eu colocar para lá agora. Você descompartilhou já, né? A última tentativa, agora abriu. Estão visualizando, né? Apresentação. Tá, Amada? Tá, Ju? Sim, Mi. Ah, que bom. Vou colocar no ponto em que paramos. Vou passar aqui rapidinho. Então, parei na 4, ok? Tá, atividade 2, que é a sistematização. Depois, nós vamos aqui para a atividade 3. Na atividade 3, ele aparece como os recursos persuasivos no gênero artigo de opinião. Então, vai trabalhar com o gênero artigo de opinião para fazer essa relação de que na notícia você não dá sua opinião diretamente, diferente do artigo de opinião. Então, essas diferenças, inclusive, né, de trabalhar com a terceira pessoa ou não. Então, essa é basicamente a aula 3. E, né, tem todo um trabalho com o artigo de opinião, fazendo essa diferença, essa comparação com o gênero notícia, com essa ótica. E essa aqui é a aula 4, os efeitos de sentido de imagens para as notícias. Aqui é importante, ó, observar esta parte que dá informações do professor, porque diz assim: solicite que cada estudante da dupla recorte de jornais ou revistas impressas notícias que contemplem imagens. Feito isso, oriente os estudantes a separar imagens do texto escrito. Eles devem também recortar outras imagens que não façam referências à notícia selecionada para a atividade. Depois, um aluno da dupla apresenta o texto e um conjunto de imagens para que sua dupla faça associação entre o texto e o uso da imagem e vice-versa. O objetivo é estabelecer relações entre texto escrito e imagem. Qual que aqui é importante que no caderno do aluno
não traz essa atividade. E essa atividade é de suma importância para que os alunos realizem essa relação entre o texto verbal e a imagem dentro de uma notícia, dentro desse gênero notícia. Da exemplificação das informações contidas na notícia, ela amplifica os efeitos de sentido para a notícia, essa a intencionalidade. E ela não está no caderno do aluno, apenas aqui fazendo referência nos procedimentos para o professor. Por isso que é de suma importância fazer essa análise antecipadamente. Já no contexto do caderno do aluno, que também está tudo aqui relacionado, falando certinho, vai realizar e desenvolver essa interpretação da imagem. Ele só vai trazer a imagem e não o texto verbal, apenas fazer essa relação da imagem, interpretar a imagem, e aí falar, olha, essa imagem, que notícia que ela poderia ser relacionada? Ah, ela poderia ser relacionada, por exemplo, a uma notícia que falasse do coronavírus, né? Que é o corona, né? A imagem do vírus com várias bandeiras, porque é uma pandemia mundial. Por isso, essa importância de verificar certinho. Então, até essa atividade 4, nós trabalhamos essas habilidades de suporte, identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização dos elementos e seleção da hierarquização das informações. Identificar os recursos persuasivos, aqui no texto que apresenta o argumentativo, e analisar os efeitos de sentido no uso dos recursos persuasivos, ainda lá no artigo de opinião, e identificar os efeitos de sentidos devido às escolhas de imagens e assim por diante. Só utilizamos, então, uma parte das habilidades de suporte, certo? Agora, nós vamos para a etapa que entra agora sim a produção textual. Na aula 5, nós temos o planejamento de produção de notícia, multissemiótica e multimediática. Lembrando, fazendo uma correção aqui, ó, nessa página, na página 56, aqui na parte no caderno do aluno, aqui temos a atividade 1, na pergunta 2 aqui, ó, nessa pergunta, a letra A tá errado, não é verdadeiro, é falso, porque essa imagem, ela está relacionada ao trabalho infantil, e aqui diz o ambiente retratado na imagem é de fazer e entretenimento. No caso, acreditamos que era lazer também, mas não é isso que representa a imagem, então aqui tá errado, viu, gente? Corrijam. Falso, confundir. E vai dar uma introdução de como trabalhar. Essa página aqui está relacionada a outra atividade, tá? Que aqui começa a introdução para o professor, mas ela começa nesta página aqui, olha só. Aqui também. Isso, ela vai começar na página de lá. E aí aqui, ó, nesse aspecto que fala do professor, então vamos trabalhar no planejamento de produção de notícia, multissemiótica e multididática. Primeiramente, quando aqui faz uma referência, ó, professor, as aulas 5 e 6 serão destinadas ao planejamento do gênero notícia. Elas podem circular a partir de mídias impressas ou digitais, a exemplo do mural da escola, blog, página do Facebook ou Instagram. Aqui cabe uma ressalva, quando nós vamos indicar veículos, suportes textuais para os alunos, sejam eles impressos ou digitais pela internet, temos que prestar bastante atenção, porque o Instagram, lembram do Instagram? É um aplicativo, muitas pessoas usam, eu utilizo, por exemplo.
Porém, é importante pesquisarmos as características de cada suporte de textual digital, de cada aplicativo, porque o Instagram, ele peguei aqui uma definição. Instagram é uma rede social de fotos para usuários de Android e iPhone. Basicamente, se trata de um aplicativo gratuito que pode ser baixado e a partir dele é possível tirar fotos com o celular, aplicar efeito nas imagens e compartilhar com seus amigos. O Instagram, ele é para fotos. Você tira fotos, principalmente selfies. Ele contém filtros, aqueles filtros legais que você fica lá, tem o beauty que fica mais bonita, com maquiagem, ou então com os cachorrinhos, etc e tal. E ele não permite que faça postagem de texto. E os vídeos, eles são curtos, né? Vídeo curtos. Este próprio símbolo do Instagram, ele remete aqui à lente da câmera fotográfica. Okay? Então, ele não é um aplicativo ideal para que os alunos, neste caso, publiquem suas notícias, a produção de suas notícias. No Facebook, ok, é possível fazer posts do tamanho que você quiser, na verdade. Colocar os vídeos, posts, até áudio, como o podcast, por exemplo. O áudio do podcast é possível colocar no Facebook? É possível colocar em um blog? Sim. É possível hoje em dia nós temos uma versão até melhor do blog, são sites. Então, temos a Wix, por exemplo, que tem a parte gratuita, que você faz um site que tem mais possibilidades. Ok. Agora, Instagram, não. No material aparece Instagram o tempo todo. Então, fiquem atentos quando é sugerido algum aplicativo, porque, de repente, não é muito usual, ou você até tem, mas nunca se deu conta de que, por exemplo, o Instagram, ele é próprio para fotos. Você consegue colocar pequenas frases, porém é nos comentários, nem link você consegue colocar. Eu já tentei até, inclusive, colocar podcast lá, que nós fizemos, e não dá, ok? Então, não é uma opção para, neste caso aqui, nessa sequência de atividades, colocar no Instagram. Sempre quando for sugerido, fiquem muito atentos a isso. Bom, segue aqui com toda a parte para a produção textual, faz toda uma introdução, existem os quadros para que ele já vá planejando e separando isso. Então, é bem interessante essa parte para essa produção textual. Na aula 6 é planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática. Vejam só que ele repete, e a ênfase é ser multimediática e semiótica e multimediática. Mas, afinal de contas, o que é multissemióticos e multimediáticos? E nós temos também no currículo paulista hipermediáticos, ok? Vou falar aqui rapidamente. Quando falamos em gêneros multissemióticos, estamos evidenciando a possibilidade de trabalho com gêneros compostos por várias linguagens. Modos e semioses. Isso significa que nas nossas salas de aula temos de dar lugar a gêneros que combinam diferentes modalidades, tais como linguagem verbal, oral e escrita, visual, sonora, corporal e digital. Então, não é só impressa, a parte digital, a parte sonora também. E o que significa multimediáticos? Ao anunciarmos a questão dos gêneros multimediáticos, estamos colocando em cena a diversidade de mídias, como a TV, o rádio e a internet. Essa ideia amplia a nossa condição de exploração de gêneros discursivos, à medida que podemos dimensionar o ensino de uma variedade de textos contemporâneos, sem abandonar os tradicionalmente contemplados em nosso planejamento, de forma a assegurar um olhar para além do impresso e escrito. Então, é nesse sentido que essa sequência de atividade traz com esses textos multissemióticos. Então, o ideal é que eles utilizem, né, essa notícia, não sendo apenas impressa,
mas tendo essas características. E aqui também faz a revisão do texto, a reescrita do texto, todos os procedimentos. Né? Tá tudo explicadinho aqui. Bem, desta forma, lembrando então que trabalhamos e contemplamos as habilidades que estavam ali de produção textual. E aí aqui fica uma dica e um questionamento. A habilidade, então, nós essencial, que é a de leitura, que é essa daqui, né, a 5B, que é aquele foco central, essencial, justificar em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E temos o A. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só pegar aqui a colinha, que eu não lembro se é a A ou se é a B. Deixa eu ver aqui rapidamente. É a A, tá? Então, na verdade, desculpem, a habilidade essencial é essa aqui, ó, dessa sequência de atividades. Inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E, como ela tem letra, na BNCC, que também é ali do eixo de leitura, ela fala assim, ó, a 5, né, que é da BNCC. Inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs e etc., o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação e etc. Então, a pergunta aqui é, vocês acham que esta habilidade aqui, que está central, é a habilidade essencial de toda essa sequência de habilidades, vocês acham que essa sequência de habilidades que a gente acabou de analisar desenvolve essa habilidade, gente? É essa habilidade que é a central? Né? O ideal é que nós até discutíssemos aqui, para ouvir a intencionalidade de vocês, o que vocês achariam disso, mas pelo tempo não vai ser possível. Nós trabalhamos com gênero notícia. Gênero notícia não tem a característica de humor, de ironia e de crítica, certo? Então, vendo principalmente quando consultamos aqui a BNCC, a gente pode ver que aqui ela traz os gêneros que devem ser trabalhados para desenvolver essa habilidade, que é tirinha tem tudo a ver com humor, com ironia, charge também, memes também, mas o gênero notícia, não. Então, nós percebemos que eles se equivocaram nessa habilidade. Essa sequência não desenvolve esta habilidade que traz aqui como essencial. Infelizmente, eles equivocaram nessa habilidade. Claro, todo mundo erra, os equívocos existem, mas o importante é que a gente consegue ter essa análise, fazer essa crítica e perceber se essa habilidade está pertinente àquela situação de aprendizagem ou não. E com essa análise, com essa criticidade, nós podemos trabalhar com qualquer material, né? Fazer adaptação com livro didático, com qualquer material. Nós até reportamos isso lá para o pessoal de língua portuguesa para fazer aí uma errata. Dessa forma, também não é só crítica, né? Não basta só, né? E aqui eu coloquei que essa não desenvolve, né? Segundo essa sequência de atividades, não desenvolve essa habilidade que foi elencada para ela. Porém, nós procuramos e encontramos. Então, deixa eu voltar aqui.
esta daqui, que é, ó, aí eu vou ler ela aqui já da BNCC para ficar mais completa, que é a do agrupamento de sexto ao nono ano, a 7. Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação, os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação, ao modo escrito ou oral, imagem estática ou em movimento, a variedade linguística ou a semiótica apropriada a esse contexto, a construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, redesigner e avaliação de textos para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos, editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando, alterando efeitos, ordenamentos e etc. Dessa forma, esta habilidade aqui sim, se utilizássemos essa sequência de atividades do 7º ano, desenvolveria sim esta habilidade e não a outra que foi elencada aqui. E esta habilidade aqui, ela está como sendo uma habilidade essencial do 7º ano para o 4º bimestre. Então, ela está adequada. Eu acredito que aqui foi um erro, né? Colocaram essa sem querer aqui no material, e esta habilidade está contemplada como sendo essencial para o 7º ano e para o 4º bimestre. Então, nós trocaríamos aqui a habilidade, porque, né, analisando, ficaria a mais adequada, e sim, ela iria ser desenvolvida. Por isso, a importância de fazer análise do material e ter essa criticidade quanto ao desenvolvimento de habilidade, porque senão nós vamos trabalhar e não vamos acertar o alvo, e todo mundo quer acertar o alvo, quer que os alunos aprendam e desenvolvam as suas habilidades. E dessa forma, tendo essa criticidade, tendo essa visão de como desenvolver a habilidade, de como ela está atrelada, nos amplia as possibilidades de trabalho com qualquer material. Professores que estão participando dessas formações, com certeza, vocês vão pegar qualquer material da internet e esses materiais, como textos, para trabalhar com gêneros textuais e etc., vão sim desenvolver aquela habilidade que está em foco, seja ela a essencial ou a de suporte. Okay? Então, foi essa a nossa intencionalidade de trabalhar com vocês. Aqui estão as referências, que também está lá no material da formação. Aqui fica, né? Quem escreve um livro cria um castelo e quem os lê mora nele, de Monteiro Lobato. E fica aí o meu agradecimento, muito obrigada. Desculpa aí, né, esse contratempo que tivemos, vamos procurar aí ter sempre um plano B, vamos fazer no PowerPoint, talvez seja a melhor maneira. E é isso nosso objetivo, então, de analisar o nosso material aí, aprender como um todo, para depois aplicar para os alunos e ter sempre esse olhar crítico e fazer sempre este link entre, será que essa sequência de atividade desenvolve essa habilidade que está elencada para ela? Então, esse é o nosso objetivo dessa formação. Agradeço a todos e fiquem bem. Qualquer dúvida, entre em contato conosco sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente, e até mais. Até logo, gente. Obrigadão. Não esqueçam de pegar o link e realizar a avaliação desta formação através do link que os professores coordenadores enviarão para vocês, ok?
Obrigada e até mais.